Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vindo à nossa 44ª aula de estudos da obra O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Meu nome é Marcos Venício e na aula de hoje vamos dar prosseguimento à muito proveitosa, muito instrutiva comunicação do senhor Jobá. Então, já iniciando a partir de onde paramos na aula passada, só para que vocês possam, para que todos e todas possam localizar-se, nós estamos na segunda parte, no capítulo 2, no item, vamos começar hoje em o item 7, da comunicação do senhor Jobá, a 7ª pergunta feita a ele. Então, a pergunta que a sociedade faz é a seguinte: já. Aliás, perdão. A pergunta é a seguinte: lembrai-vos de haver passado por esse mesmo estado antes da vossa última existência, e nele achais alguma coisa de mudada. Aqui é interessante, eles estão falando se o senhor Jobá lembra-se de encarnações anteriores. Essa é que é a pergunta. Quando eles perguntam, você lembra de já ter passado por algo semelhante assim? Muito interessante. Olha só a resposta do senhor Jobá. Eu me lembro de minhas existências anteriores e acho que melhorei. Vejo e assimilo o que vejo. Quando de minhas precedentes encarnações, espírito perturbado não me apercebia, senão das lacunas terrestres. Aqui ele está lembrando que dessa última encarnação, que ele foi o senhor Jobá, a partir dela ele tem lembrança, sim, de outras encarnações. Já da anterior a essa, ele tem muitas lacunas. Vamos para a próxima, que a próxima já é mais elucidativa. No item 7, no item 7, a pergunta é a seguinte: lembrai-vos de vossa última existência, daquela que precedeu o senhor Jobá, ou seja, da última encarnação dele, penúltima encarnação, então. Na minha penúltima existência, a resposta dele, eu era um mecânico roído pela miséria e pelo desejo de aperfeiçoar o meu trabalho. Sendo Jobá, realizei os sonhos do pobre trabalhador e louvo a Deus, cuja bondade infinita fez germinar a planta cuja semente havia depositado no meu cérebro. Olha só que interessante. Ele lembrando, que na penúltima encarnação ele foi um mecânico, pobre, pelo que deu para entender aqui, mas que ele não se revoltou e já tinha, assim, ele fala no cérebro dele, implantado o desejo de se melhorar, o desejo de se aperfeiçoar, e isso é muito interessante. E isso serve também de aprendizado para a nossa própria existência. Quanto de nós reclama da vida que tem, da falta de dinheiro, às vezes da falta de saúde, às vezes da falta de um grande amor, da falta de grandes realizações, e perdemos tanto tempo em reclamações, em revoltas, e acabamos por não fazer nada a não ser reclamar, feito meninos chorões. Olha só que exemplo de vida o do senhor Jobá, ou seja, pobre na miséria, mas com aquele espírito de com o objetivo, com o fim de aperfeiçoar-se, de evoluir, e deu certo, foi o que ele fez, à custa de trabalho, à custa de muito esforço. Bom, a partir da questão 8 tem um tema muito interessante, que é a questão e aqui, muito interessante mesmo, a questão da comunicabilidade do espírito, de que maneira ele comunica, a quais lugares ele vai, e tem umas informações aqui interessantíssimas. Vamos lá, o item 8. Já vos comunicastes em outro lugar? Olha só. A resposta: não me comuniquei ainda, senão pouco, em muitos lugares, um espírito usou meu nome. Deixa eu ler direito para a entonação ficar mais correta, porque a pergunta é, o senhor Jobá, o senhor já se comunicou em algum outro lugar? E ele responde:
Não me comuniquei ainda, senão pouco. Em muitos lugares, um espírito usou o meu nome. Algumas vezes estava junto dele, sem poder fazê-lo diretamente. Minha morte é tão recente que sofro ainda certas influências terrestres. É necessário haver uma perfeita simpatia para que eu possa expressar o meu pensamento. Dentro em pouco, agirei indistintamente. Não o posso ainda, eu o repito. Quando um homem um pouco conhecido morre, ele é chamado de todos os lados. 1000 espíritos se apressam em revertir a sua individualidade. E foi o que ocorreu comigo em muitas circunstâncias. Asseguro-vos que, logo depois da liberação, poucos espíritos podem se comunicar, mesmo por um médium preferido. Olha só que coisa interessante, vou até anotar aqui. Muito importante. Olha só que coisa interessante o que o senhor Jobá está nos ensinando aqui. Primeiro, da dificuldade dele, né, de comunicar-se, como ele atesta aqui, que são muito poucos os espíritos que, após desencarnarem, conseguem se comunicar. Não é impossível, né, que fique bem claro. O que ele diz é que é difícil, mas ele não diz que é impossível. Claro, né, a perturbação que se segue, o apego ainda à matéria, às coisas da terra, a dificuldade ainda de vivenciar a nova realidade, que é a realidade espiritual, a necessidade ainda de se afinizar, de se acostumar, por assim dizer, de se adaptar ao novo ambiente. Isso é perfeitamente compreensível. Agora, a segunda parte que ele fala é muito interessante, né? Quando ele diz que muitos outros espíritos falaram em nome dele. Muitos outros espíritos usaram o nome dele para se comunicar. E isso é perfeitamente crível e isso é perfeitamente normal. Lá no Livro dos Espíritos tem uma explicação muito interessante acerca da identidade das comunicações. Por exemplo, Kardec até cita um exemplo. Vamos citar um exemplo aqui. Vamos supor que alguém diz que é um espírito de São Luís. Não quer dizer que ele tenha sido o próprio São Luís, ou São João, ou São Pedro. É um espírito de São Pedro, ou seja, um espírito afinizado com ele, afinado com ele, compatibilizado com ele. Como o Jobá fala aqui, ó, 1000 espíritos se apressam em revertir a sua individualidade, e foi o que ocorreu comigo em muitas circunstâncias. Então, muitos espíritos podem, em nome daquele que no momento não pode comunicar-se, fazer essas vezes, fazer tomar essa representação ou essa representatividade enquanto o espírito ainda não pode comunicar-se por qualquer que seja o motivo. Então isso é muito interessante. Então faz todo sentido. Eu fiquei me lembrando até, sabe? Eu fiquei me lembrando de uma passagem aí do Evangelho, onde Jesus diz, eu acho que todos vocês devem lembrar, quando Jesus diz: eis que toda vez que 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu estarei. Eu entendo que não quer dizer que seja o próprio Jesus, mas um espírito dele, um espírito enviado por ele, um espírito que possa o representar e que possa, nesse sentido, fazer as suas vezes e prestar a devida orientação. O que você acha a respeito disso? O que você pensa sobre isso? Para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, né, no item 9, a sociedade pergunta: vedes os espíritos que estão aqui conosco? Imagina, eles estão lá numa reunião e ele pergunta: que outros espíritos estão presentes? Olha a resposta que o senhor Jobá dá. Vejo, sobretudo, Lázaro e Erasto. Depois, mais afastado, o espírito de verdade planando no espaço. Depois, uma multidão de espíritos amigos que vos cercam, apressados e benevolentes. Sois felizes, amigos, porque boas influências vos disputam as calamidades do erro. Interessante, né?
Erasto e Lázaro são dois espíritos que muito prestaram contribuição à codificação. Quem se dedica a estudar sabe disso. O espírito de verdade também é sempre muito aludido e também presta muitas mensagens também durante a codificação, sobretudo no Evangelho, né, segundo o Espiritismo. E olha só quando ele diz aqui: sois felizes, amigos, porque boas influências vos disputam as calamidades do erro, ou seja, ao lado dos erros, ao lado das imprecisões, ao lado dos enganos, bons espíritos influenciam e tentam transmitir a verdade, tentam transmitir aquilo que é correto, aquilo que é coerente. Muito interessante mesmo. O que vocês estão achando? Eu estou aprendendo muito com essas mensagens e realmente há muito que aprender com as mensagens do mundo espiritual. Bom, deixa aí o seu comentário, era essa a aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que esse material enseje a oportunidade e vontade de muitas reflexões. Bom, beijo no coração, amemos-nos como Jesus nos amou, caridade sempre e até a próxima aula. Tchau.